Oi pessoal, graça e paz, boa noite. Que bênção estarmos aqui novamente, né? Na oportunidade de lermos mais um dia a palavra de Deus. E hoje nós estamos completando 50 dias lendo a Bíblia Sagrada em 2026. E eu sempre vou dizer isso daqui. A leitura da Bíblia ela precisa ser prazerosa, ela não pode ser algo obrigatório. Então, nós não estamos aqui obrigatoriamente todos os dias lendo a Bíblia, mas nós estamos fazendo isso daqui de forma prazerosa, lendo a palavra de Deus, com o intuito de incentivar mais pessoas a fazer o mesmo. Então, eu quero te convidar. Vem participar com a gente desse projeto. Quando nós paramos para ler a Bíblia aqui, são 45 minutos dedicados para ler a palavra de Deus. 45 minutos é muito pouco. Pensar que nós já estamos completando aqui 50 dias, então nós já lemos Gênesis, Êxodo, estamos quase terminando Levítico. Nós já lemos Mateus, Marcos, Lucas, João. Estamos praticamente na metade do livro de Atos. Hoje nós vamos estar lendo Atos capítulo 14. Então assim, são 50 dias dedicados à leitura da Bíblia em 2026. E Deus tem feito maravilhas. Deus tem falado conosco durante todos esses dias. Glória a Deus por isso. Vamos fazer uma oração e em seguida vamos começar nossa leitura. Vamos orar então? Meu Deus, muito obrigado, Pai, por mais uma vez ter a oportunidade de estar aqui, ó Deus. Lendo a sua palavra, eu te peço para que o Senhor possa nos abençoar, possa nos trazer discernimento, possa nos trazer luz através dessa leitura. Que o Senhor possa nos trazer a direção, ó Pai. Que o Senhor esteja conosco, desde agora, para todo sempre. Amém, amém e amém. Glória, glória, glória. Vamos lá então? Atos, capítulo 14. Atos, capítulo 14. Em Icônio entraram juntos na sinagoga dos judeus e falaram de tal modo que creu grande multidão, tanto de judeus como de grego. Mas os judeus incrédulos incitaram e irritaram os ânimos dos gentios contra os irmãos. Assim detiveram-se muito tempo, falando ousadamente acerca do Senhor, o qual dava testemunho à palavra da sua graça, permitindo que pelas mãos de Paulo e Barnabé se fizessem sinais e prodígios. Dividiu-se o povo da cidade. Uns eram pelos judeus e outros pelos apóstolos. Olha a que ponto chegou, hein? Da divisão ali. Havendo um montim tanto dos judeus como dos gentios, com os seus principais para os insultarem e apedrejarem, sabendo-o, eles fugiram para Listra e Derbe, cidades da Licaônia, em região circunvizinha, e ali pregavam o evangelho. Então os apóstolos estavam aqui nessa região pregando o evangelho. Estava sentado em Listra certo homem aleijado dos pés, coxo desde o ventre de sua mãe, o qual nunca tinha andado. Este ouvia falar Paulo, que fitando nele os olhos e vendo que tinha fé para ser curado, disse em alta voz: levanta-te,
direito sobre teus pés. E ele saltou e andava. Vendo as multidões o que Paulo fizera, levantaram a sua voz, dizendo na língua licaônica: Fizeram-se os deuses semelhantes aos homens e desceram até nós. Chamavam Júpiter a Barnabé e Mercúrio a Paulo, porque este era o que falava. O sacerdote de Júpiter, cujo templo estava em frente da cidade, trazendo à porta touros e grinaldas, queria com a multidão sacrificar-lhes. Porém, ouvindo isto, os apóstolos Barnabé e Paulo rasgaram as suas vestes e saltaram para o meio da multidão, clamando: Senhores, por que fazeis estas coisas? Nós também somos homens como vós, sujeitos às mesmas paixões, e vos anunciamos que vos convertais dessas vaidades ao Deus vivo, que fez o céu, a terra, o mar e tudo o que neles há, o qual nos tempos passados deixou andar todas as nações em seus próprios caminhos. Contudo, não deixou de dar testemunho de si mesmo. Ele mostrou misericórdia, dando-vos chuvas do céu e colheita em sua própria estação, enchendo de mantimento e de alegria os vossos corações. Atos capítulo 14, versículo 18. Dizendo isto com dificuldade, impediram que as multidões lhes sacrificassem. Sobrevieram, porém, uns judeus de Antioquia e de Icônio, os quais, tendo convencido a multidão, apedrejaram a Paulo e o arrastaram para fora da cidade, pensando que estava morto. Mas, rodeando-o, os discípulos, levantou-se e entrou na cidade. No dia seguinte partiu com Barnabé para Derbe. Tendo anunciado o evangelho naquela cidade e feito muitos discípulos, voltaram para Listra, Icônio e Antioquia. Eram 3 cidades aqui: Listra, Icônio e Antioquia. Confirmando os ânimos dos discípulos, exortando-os a permanecer firmes na fé, dizendo que por muitas tribulações nos é necessário entrar no reino de Deus. E havendo-lhes, por comum consentimento, eleito anciãos em cada igreja, com oração e jejuns, os encomendaram ao Senhor, em quem havia crido. Passando depois por Pisídia, chegaram a Panfilha, tendo anunciado a palavra em Perge. Desceram a Atalha, e dali navegaram para Antioquia, onde tinham sido encomendados à graça de Deus para a obra que acabavam de cumprir. Quando chegaram e reuniram a igreja, relataram quão grandes coisas Deus fizera por eles e como abrira a porta da fé aos gentios, e ficaram ali não pouco tempo com os discípulos. Então, observe que os discípulos estavam percorrendo as cidades, pregando a palavra de Deus e enfrentando, os próprios judeus que eram contra eles, e estavam ainda enfrentando as dificuldades, sendo perseguidos, sofrendo apedrejamento, mas nem por isso eles pararam. Vamos lá agora a Atos capítulo 15. Então alguns que tinham descido da Judéia ensinavam os irmãos: se não vos circuncidades conforme o rito de Moisés, não podeis ser salvos. Tendo tido Paulo e Barnabé não pequena discussão e contenda com eles, resolveu-se que Paulo, Barnabé e alguns dentre eles subissem a Jerusalém, aos apóstolos e aos anciãos, por causa dessa questão. Eles, sendo enviados pela igreja, passaram pela Fenícia e por Samaria, contando a conversão dos gentios. Essa notícia dava grande
alegria a todos os irmãos. Quando chegaram a Jerusalém, foram recebidos pela igreja, pelos apóstolos e pelos anciãos, e lhes anunciaram quão grandes coisas Deus tinha feito com eles. Alguns, porém, da seita dos fariseus, que tinham crido, levantaram-se dizendo que era necessário circuncidá-los e mandar-lhes que guardassem a lei de Moisés. Congregaram-se os apóstolos e os anciãos para considerar este assunto. E, havendo grande discussão, levantou-se Pedro e lhes disse: Irmãos, bem sabeis que já há muito tempo Deus me elegeu entre vós para que os gentios ouvissem da minha boca a palavra do Evangelho e crescem. Deus, que conhece os corações, deu testemunho a favor deles, concedendo-lhes o Espírito Santo, assim como também a nós, e não fez diferença alguma entre eles e nós, purificando o seu coração pela fé. Agora, pois, por que tentais a Deus, pondo sobre o pescoço dos discípulos um jugo que nem nossos pais, nem nós podemos suportar? Mas cremos que somos salvos pela graça do Senhor Jesus Cristo, como eles também. Então toda a multidão se calou e escutava a Barnabé e a Paulo, que contavam quão grandes sinais e prodígios Deus havia feito por meio deles entre os gentios. Depois que eles se calaram, tomou Tiago a palavra e disse: Irmãos, ouvi-me. Simão relatou como primeiramente Deus visitou os gentios, para tomar dentre eles um povo para o seu nome. E com isso concordam as palavras dos profetas, como está escrito: Depois disto voltarei e reedificarei o tabernáculo de Davi, que está vazio, que está caído. Levantá-lo-ei das suas ruínas e tornarei a edificá-lo, para que o restante dos homens busque ao Senhor. Sim, todos os gentios, sobre os quais o meu nome é invocado. Diz o Senhor, que faz todas essas coisas, que são conhecidas desde toda a eternidade. Isso aqui é lindo demais, né, gente? Quando os discípulos começam a falar, quando eles começam a pregar e contar as coisas que eles viviam com Jesus, aquilo que eles tinham como testemunho da vida deles. Isso aqui para mim é poderoso demais. Pelo que julgo que não se deve perturbar aqueles dentre os gentios que se convertem a Deus, mas escrever-lhes que se abstenham das contaminações dos ídolos, da prostituição, do que é sufocado e do sangue. Pois Moisés, desde os tempos antigos, tem em cada cidade quem o pregue, e cada sábado é lido nas sinagogas. Então pareceu bem aos apóstolos e aos anciãos, com toda a igreja, eleger homens dentre eles e enviá-los com Paulo e Barnabé a Antioquia, a saber, Judas, chamado Barsabás, e Silas, homens distintos entre os irmãos. Por intermédio deles escreveram o seguinte: os apóstolos e os anciãos, irmãos, aos irmãos dentre os gentios que estão em Antioquia, Síria e Cilícia, saúde. Ouvindo que alguns que saíram dentre nós, aos quais nada mandamos, vos perturbaram com palavras e confundiram as vossas almas. Pareceu-nos bem, tendo chegado a um acordo, escolher alguns homens e enviá-los com os nossos amados irmãos Barnabé e Paulo, homens que já expuseram nas suas vidas pelo nome do Senhor Jesus Cristo. Enviamos, portanto, Judas e Silas, os quais de boca vos anunciarão também o mesmo. Pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não vos impor mais encargo algum, senão estas coisas necessárias: que vos abstenhais
das coisas sacrificadas aos ídolos, do sangue, da carne sufocada e da prostituição. Fazeis bem se vos guardardes dessas coisas, bem vos vá. Tendo-se eles então despedido, partiram para Antioquia e, reunindo a assembleia, entregaram a carta. E quando a leram, alegraram-se pela consolação. Depois Judas e Silas, que também eram profetas, exortaram e fortaleceram os irmãos com muitas palavras. Depois de passar ali algum tempo, foram pelos irmãos, mandados de volta em paz para os que os tinham enviado. Mas pareceu bem a Silas ficar ali. Mas Paulo e Barnabé ficaram em Antioquia, ensinando e pregando com muitos outros a palavra do Senhor. Alguns dias depois, disse Paulo a Barnabé: tornemos a visitar nossos irmãos por todas as cidades em que já anunciamos a palavra do Senhor, para ver como estão. Barnabé aconselhava que levassem também a João, chamado Marcos. Mas a Paulo não parecia razoável que levassem aquele que desde Panfilha se tinha apartado deles e não os acompanhou naquela obra. E tal desavença houve entre eles que se apartaram um do outro. Barnabé, levando consigo a Marcos, navegou para Chipre, mas Paulo, tendo escolhido a Silas, partiu, encomendado pelos irmãos à graça do Senhor, e passou pela Síria e Cilícia, fortalecendo as igrejas. Eu acho muito interessante isso aqui, essas viagens missionárias, porque eles iam aos lugares, pregavam a palavra, plantavam a igreja, aí depois eles voltavam para ver como os irmãos estavam. Isso aqui fala de acompanhamento pastoral. E aí fala sobre, aqui nesse momento que nós vemos aqui, fala sobre uma desavença entre Paulo e Barnabé, porque um queria levar João Marcos, né, que é o apóstolo Marcos, o outro queria levar Silas. E aí, não, então tá bom, então você vai para cá que eu vou para cá. Mas isso fez com que o evangelho fosse o quê? Difundido. Eu vejo que isso foi permissão de Deus. Barnabé e João Marcos foi para um lado pregar o evangelho. Paulo e Silas foi para outro também pregar o evangelho. Tudo isso como propósito do Senhor para a pregação do evangelho, para a expansão do reino dele. Isso aqui é maravilhoso, gente. Isso aqui é lindo demais. Glória a Deus. Então, Atos capítulo 14 e 15, nós lemos agora. Atos capítulo 14 e 15. Volta um pouquinho agora. Vamos lá para Levítico, para a gente ler Levítico 17. Eu estou tomando um chazinho aqui para gripe. Vamos lá, Levítico 17. Nós já estamos quase encerrando o livro de Levítico, hein? Faltou 10 capítulos só, isso aqui é rapidinho. 3 dias a gente encerra. Levítico 17, proíbe-se comer sangue. Disse o Senhor a Moisés: fala a Arão e aos seus filhos e a todos os filhos de Israel, e dize-lhes: isto é o que o Senhor ordenou. Qualquer homem da casa de Israel que imolar boi ou cordeiro ou cabra no arraial ou fora dele, e não os trouxer à entrada da tenda da congregação para oferecê-lo ao Senhor diante do seu tabernáculo, tal homem será considerado culpado de derramamento de sangue. Derramou sangue, esse homem será eliminado do seu povo. Isto é para que os filhos de Israel tragam os seus sacrifícios, que agora imolam no campo aberto, e os apresentem ao Senhor à entrada da tenda da congregação, ao sacerdote, e os ofereçam por sacrifícios pacíficos ao Senhor. O sacerdote espargirá o sangue sobre o altar do Senhor, à entrada da tenda da congregação, e queimará a gordura por cheiro suave
ao Senhor. Nunca mais oferecerão os seus sacrifícios aos demônios, com os quais se prostituem. Isso lhes será por estatuto perpétuo pelas suas gerações. Dize-lhes qualquer homem da casa de Israel ou dos estrangeiros que peregrinam entre vós que oferecer holocausto ao sacrifício e não o trouxer à entrada da tenda da congregação para oferecê-lo ao Senhor, esse homem será eliminado do seu povo. Qualquer homem da casa de Israel ou dos estrangeiros que peregrinam entre eles, que comer algum sangue contra ele, por si a minha face, e o eliminarei do seu povo. Pois a vida da carne está no sangue, pelo que vô-lo tenho dado para fazer expiação pelas vossas vidas sobre o altar. É o sangue que faz expiação pela vida. Portanto, diga aos filhos de Israel: nenhum de vós comerá sangue, nem o estrangeiro, nem peregrine entre vós comerá sangue. Também qualquer homem dos filhos de Israel, ou dos estrangeiros que peregrinam entre eles, que caçar um animal selvagem ou uma ave própria para comer, derramará o seu sangue e o cobrirá com pó. Porque a vida de toda criatura é o seu sangue. Por isso eu disse aos filhos de Israel: não comereis o sangue de nenhuma carne, porque a vida de toda a carne é o seu sangue. Qualquer que o comer será eliminado. Todo homem, quer natural, quer estrangeiro, que comer um animal morto ou dilacerado, lavará as suas vestes, se banhará em água e será imundo até a tarde. Depois será limpo, mas se não as lavar nem banhar o corpo, levará sobre si a sua culpa. Levítico, capítulo 18. Disse o Senhor a Moisés: fala aos filhos de Israel e dize-lhes: eu sou o Senhor vosso Deus. Gente, observe que no Antigo Testamento, aqui nós estamos lendo em Levítico, e vai falar muito sobre que o Senhor falava com eles. Então, cada vez que o Senhor tinha um recado, tinha que transmitir uma mensagem para o seu povo, ele falava diretamente com Moisés, falava diretamente com Arão. Por isso que está escrito isso daqui. E disse o Senhor a Moisés: não imitareis os costumes do Egito, onde habitastes, nem os da terra de Canaã, para a qual vos conduzo, nem andareis segundo os seus estatutos. Praticareis os meus juízos. Olha que interessante isso aqui. Moisés avisa o povo que não é para imitar os costumes do Egito, da onde vocês vieram, de onde vocês ficaram o quê? Exilados, presos, escravos. E nem os da terra de Canaã, que é para onde eu estou conduzindo vocês. Então não imite os do Egito, nem os da terra de Canaã, para onde vocês vão, e nem segundo os seus estatutos, aquilo que vocês acham. Aí o versículo 4 está dizendo: praticareis os meus juízos. Quais juízos? Os juízos de Deus. E guardareis os meus estatutos. Quais estatutos? Quais leis? A de Deus. Para andardes neles. Eu sou o Senhor vosso Deus. Portanto, os meus estatutos e os meus juízos guardareis, pois o homem que os cumprir, por eles viverá. Eu sou o Senhor. Eu preciso riscar isso aqui, anotar isso aqui, grifar isso daqui. Nenhum de vós se chegará a qualquer parente próximo para descobrir a sua nudez. Eu sou o Senhor. Não descobrirás a nudez do teu pai, nem a nudez da tua mãe. É tua mãe, não descobrirás a sua nudez. Não descobrirás a nudez da mulher de teu pai. Não descobrirás a nudez de tua irmã.
quer seja filha do teu pai, quer filha da tua mãe, quer seja nascida em casa, quer fora dela, a sua nudez não descobrirás. Não descobrirás a nudez da filha de teu filho, ou da filha de tua filha, pois te desonrarias a ti mesmo. Não descobrirás a nudez da filha da mulher de teu pai. Gerada de teu pai, ela é tua irmã. Não descobrirás a nudez da irmã de teu pai, ela é parente próxima do teu pai. Não descobrirás a nudez da irmã de tua mãe, ela é parente próxima de tua mãe. Não desonrarás o irmão de teu pai, aproximando-se da sua mulher, ela é sua tia. Não descobrirás a nudez de tua nora, ela é mulher de teu filho, não descobrirás a sua nudez. Não descobrirás a nudez da mulher de teu irmão, é a nudez de teu irmão. Não descobrirás a nudez de uma mulher e de sua filha. Não tomarás a filha de seu filho, nem a filha de sua filha, para descobrir a sua nudez. São parentes próximos, então é maldade. Não tomarás a irmã de sua esposa como esposa rival, para lhe descobrir a nudez enquanto tua esposa viver. Não te chegarás à mulher durante a sua menstruação, para descobrir a sua nudez. Não te deitarás com a mulher de teu próximo, não te contaminarás com ela. Não darás nenhum de teus filhos para ser sacrificado a Moloque. Moloque era um deus da época, a fim de não profanares o nome do teu Deus. Eu sou o Senhor. Com homem não te deitarás, como se fosse mulher, é abominação. Olha o que a Bíblia fala. Não te deitarás com um animal, para te contaminares com ele. A mulher não se porá perante um animal, para juntar-se com ele. É perversão. Com nenhuma dessas coisas vos contamineis, porque com todas essas coisas se contaminaram as nações que eu expulso de diante de vós. Até a terra foi contaminada, pelo que o castiguei por sua iniquidade, e a terra vomitou os seus moradores. Porém vós guardareis os meus estatutos e os meus juízos, e nenhuma dessas abominações fareis, nem o natural, nem o estrangeiro que peregrina entre vós. Pois todas essas abominações foram cometidas pelos homens que habitaram esta terra, antes de vós, e a terra foi contaminada. Não vos vomite a terra pelo fato de a haverdes contaminado, como vomitou o povo que nela estavam antes de vós. Todo aquele que praticar algumas dessas abominações será eliminado do seu povo. Portanto, guardareis o meu mandamento, não praticando nenhum dos costumes abomináveis que se praticavam antes de vós, e não vos contamineis com eles. Eu sou o Senhor, vosso Deus. Aleluia! Levítico 19. Disse o Senhor a Moisés, novamente, o Senhor querendo falar com o teu povo, o Senhor falando com Moisés. Levítico 19. Fala a toda a congregação dos filhos de Israel e diz-lhes: sede santos, porque eu, Senhor vosso Deus, sou santo. Essa expressão aqui a gente vê várias vezes, né? Não só aqui no Velho, mas também no Novo Testamento. Cada um temerá a sua mãe e a seu pai, e guardará os meus sábados. Eu sou o Senhor vosso Deus. Não vos voltareis para os ídolos, nem fareis para vós deuses de fundição. Eu sou o Senhor vosso Deus. Quando oferecerdes sacrifício de ofertas pacíficas ao Senhor, oferecei-o de modo que sejais aceitos. No dia em que o oferecerdes, e no dia seguinte se comerá, o que sobrar no terceiro dia será queimado com fogo. Se alguma coisa dele for comida ao terceiro dia, é abominação, e não será aceita. Qualquer que o comer levará sobre si a sua iniquidade, porque profanou o que foi consagrado ao Senhor. Por isso será eliminado do seu povo. Quando fizeres a colheita da tua terra, não a cegarás totalmente, nem colherás as espigas caídas
da tua messe. Semelhantemente, não rabiscarás a tua vinha, nem colherás os bagos caídos da tua vinha. Deixá-los-ás para o pobre e para o estrangeiro. Eu sou o Senhor nosso Deus. Não furtareis, não mentireis, não vos defraudeis uns aos outros. Não jurareis falsamente pelo meu nome, pois profanaríeis o nome do vosso Deus. Eu sou o Senhor. Não oprimirás o seu próximo, nem o roubarás. O salário do operário não ficará em seu poder até o dia seguinte. Não amaldiçoarás ao surdo, nem porás tropeço diante do cego. Mas temerás a teu Deus. Eu sou o Senhor. Não farás injustiça no juízo, não favorecerás ao pobre, nem serás complacente com o poderoso, mas com justiça julgarás o teu próximo. Não propagarás mexericos no meio de teu povo, não conspirarás contra a vida do teu próximo. Eu sou o Senhor. Não odiarás a teu irmão no teu coração, mas repreenderás a teu próximo e não levarás sobre ti pecado por causa dele. Não te vingarás, nem guardarás ira contra os filhos do teu povo, mas amarás o teu próximo como a ti mesmo. Eu sou o Senhor. Guardarás os meus estatutos, não permitirás que os teus animais se acasalem com os de espécie diferente. Não semearás no teu campo duas espécies de semente. Não usarás vestes de dois tecidos diferentes. Quando um homem se deitar com uma mulher que for escrava, concubina de outro homem e que não foi resgatada nem libertada, ambos serão castigados, mas não morrerão, porque ela não era livre. Pela sua culpa, o homem trará ao Senhor, à entrada da tenda da congregação, um carneiro para expiação. Com esse carneiro da expiação da culpa, o sacerdote fará expiação diante do Senhor pelo homem, pelo seu pecado que cometeu, e o seu pecado lhe será perdoado. Quando tiverdes entrado na terra e plantardes toda espécie de árvore frutífera, ser-vos-á vedado o seu fruto. 3 anos vos será vedado, dele não se comerá. No 4º ano todo o seu fruto será santo, será oferta de louvores ao Senhor. No 5º ano podereis comer os frutos para que a sua produção seja mais abundante. Eu sou o Senhor vosso Deus. Não comereis coisa alguma com sangue, não agourareis, nem adivinhareis. Não cortareis o cabelo em redondo, nem danificareis a ponta da barba. Pelos mortos não fareis incisões no vosso corpo, nem fareis marca alguma sobre vós. Eu sou o Senhor. Não contaminarás a tua filha, fazendo-a prostituir-se, para que a terra não se prostitua, nem se encha de maldade. Guardareis os meus sábados, e o meu santuário reverenciareis. Eu sou o Senhor. Não vos voltareis para os médiuns, nem para os feiticeiros, a fim de vos contaminardes com eles. Eu sou o Senhor vosso Deus. Diante das cãs te levantarás, honrarás a face do ancião, e temerás o teu Deus. Eu sou o Senhor. Se o estrangeiro peregrinar na vossa terra, não o oprimireis. Como o natural, entre vós será o estrangeiro que peregrina convosco. Amá-los-eis como a vós mesmos, pois fostes estrangeiros na terra do Egito. Eu sou o Senhor vosso Deus. Não cometereis injustiça nos julgamentos, nas medidas de cumprimento, de peso ou de capacidade. Balanças justas, pesos justos, efa justo, e justo intereis. Eu sou o Senhor vosso Deus, que vos tirei da terra do Egito. Guardareis todos os meus estatutos e todos os meus juízos, e os cumprirei. Eu sou o Senhor. Aleluia!
É isso aí. Levítico, então, 17, 18 e 19. Vamos lá agora para Provérbios, capítulo 3 de Provérbios. Vamos ler hoje Provérbios 3 e 4. Vamos lá, abra sua Bíblia aí, Provérbios 3 e 4. Provérbios 3. Mais benefícios da sabedoria. Gente, em outubro do ano passado, eu fiz uma série de palavras sobre o livro de Provérbios. E aí, tá salvo aqui no Instagram. E todas as vezes que eu ler Provérbios aqui, eu quero encerrar a live e quero postar nos stories lá, que às vezes pode ser útil para você, que eu fiz 31 dias, então foi cada dia um capítulo. E são mensagens muito bacanas. Vale a pena acompanhar. Provérbios 3. Filho meu, não te esqueças do meu ensino, e o teu coração guarde os meus mandamentos. Olha isso aqui, gente. A gente estava lendo lá em Levítico, falando para guardar os estatutos do Senhor. Aí Provérbios vem e fala justamente: filho meu, não te esqueças do meu ensino. O que ele estava dizendo isso aqui? Falando como se Deus estivesse falando para a gente: filho meu, não te esqueça dos meus estatutos, e o teu coração guarde os meus mandamentos, pois eles aumentarão os teus dias e te acrescentarão anos de vida e prosperidade. Não te deixem o amor e a fidelidade. Ata-os ao teu pescoço e escreve-os na tábua do teu coração. Então acharás graça e bom nome aos olhos de Deus e dos homens. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Não sejas sábio a teus próprios olhos. Teme ao Senhor e aparta-te do mal. Isto será saúde para o teu corpo e refrigério para os teus ossos. Honra ao Senhor com a tua fazenda e com as primícias de toda a tua renda. Então se encherão os teus celeiros abundantemente e transbordarão de vinho os teus lugares. Gente, em outras palavras, aqui está falando de dízimo e de oferta. Honra ao Senhor com a tua fazenda. Fazenda é o quê? É o que você recebe ali, o que você tem de receita. Fazenda são as suas produções. Fazenda é o seu trabalho. Fazenda é a sua empresa. Fazenda é a sua fazenda onde você cria gado. Então honra ao Senhor com aquilo que você ganha, com aquilo que você produz. E com as primícias de toda a tua renda. Primícias é a primeira parte. A primícia, pega aquela primeira parte ali do que você ganhou de renda. E honra ao Senhor. E então se encherá os teus celeiros abundantemente. É obediência. E transbordarão de vinho os teus lagares. Vinho fala de alegria. Os teus lagares falam de lugar. Então transbordará a sua vida de alegria. Filho meu, não rejeites a disciplina do Senhor, nem te enojes da sua repreensão, porque o Senhor corrige aquele a quem ama, assim como o Pai ao filho, a quem quer bem. Bem-aventurado o homem que encontra sabedoria e o homem que adquire conhecimento. Pois, um abraço, pastor João Júnior, meu amigo. Pois ela é mais proveitosa do que a prata e dá mais lucro do que o ouro. Mais preciosa é do que os rubis. Tudo o que podes desejar não se compara a ela. Longura de dias há na sua mão direita, na sua esquerda, riquezas e honra. Os seus caminhos são caminhos de delícias e todas as suas veredas são paz. É árvore da vida para os que a abraçam,
Bem-aventurados são os que a retêm. O Senhor com sabedoria fundou a terra e com inteligência preparou os céus. Pelo seu conhecimento se fenderam os abismos, e as nuvens destilaram o orvalho. Filho meu, não se apartem essas coisas dos teus olhos. Guarda a verdadeira sabedoria e o bom siso. Serão vida para a tua alma e graça para o teu pescoço. Então andarás seguro pelo teu caminho e não tropeçará o teu pé. Quando te deitares, não temerás. Quando te deitares, o teu sono será suave. Não temas o pavor repentino, nem a assolação dos ímpios quando vier. Pois o Senhor será a tua esperança e guardará os teus pés de serem presos. Não retenhas o bem de quem o merece, estando na tua mão poder fazê-lo. Não digas ao teu próximo, vai, volta mais tarde, dar-te-ei amanhã, tendo-o tu contigo. Não maquines o mal contra o teu próximo, que habita contigo confiadamente. Não contendas com alguém sem razão, se não te houver feito mal. Não tenhas inveja do homem violento, nem escolhas nenhum de seus caminhos. Pois o perverso é abominação para o Senhor, mas com os sinceros está o seu segredo. A maldição do Senhor habita na casa do ímpio, mas a morada dos justos ele abençoa. Ele escarnece dos escarnecedores, mas dá graça aos humildes. Os sábios herdam honra, mas os loucos tomam sobre si a vergonha. Provérbios 4. Ouvi, filhos, a instrução do Pai. Estai atentos para conhecerdes a prudência. Dou-vos boa doutrina, portanto não deixeis o meu ensino. Quando eu era menino na casa de meu pai, tenro e filho único da minha mãe, ele me ensinava e me dizia: retenha as minhas palavras de todo o teu coração. Guarda os meus mandamentos e vive. Adquire a sabedoria, adquire a compreensão. Não te esqueça das palavras da minha boca, nem delas te apartes. Não desampares a sabedoria e ela te protegerá. Ama-a e ela te guardará. A sabedoria é suprema, portanto, adquire a sabedoria. Sim, com tudo o que possuis, adquire o entendimento. Estima-a e ela te exaltará. Abraça-a e ela te honrará. Ela dará a tua cabeça como grinalda de graça e uma coroa de glória te entregará. Ouve, filho meu, aceita as minhas palavras e multiplicarão os teus anos de vida. No caminho da sabedoria te ensino e pelas carreiras direitas te faço andar. Quando andares, não se embaraçarão os teus passos. Quando correres, não tropeçarás. Apega-te à instrução e não a largues. Guarda-a, pois ela é a tua vida. Não entres na vereda dos ímpios, nem andes pelos caminhos dos maus. Evita-o, não passes por ele. Desvia-te dele e passa de largo. Pois não dormem se não praticarem o mal. Foge deles o sono, se não fizerem tropeçar alguém. Comem o pão da impiedade e bebem o vinho da violência. A vereda dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Mas o caminho dos ímpios é como a escuridão. Não conhecem aquilo em que tropeçam. Filho meu, atenta para as minhas palavras, as minhas razões inclina o teu ouvido. Não as deixes apartar-se dos teus olhos. Guarda-as dentro do teu coração, pois são vida para os que as acham e saúde para o seu corpo. Sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, pois dele, olha aqui, hein, procedem as saídas da vida. Aquilo que a gente sempre fala, né? Está aqui em Provérbios 4, versículo 23. Sobre tudo o que se deve guardar, guarda
o teu coração, pois é dele que procedem as saídas, ou seja, tudo que sai de você, tudo que sai da sua vida, procede do seu coração. Desvia-te de ti a perversidade da boca, afasta de ti a corrupção dos lábios. Os teus olhos olhem direitos e as tuas pálpebras olhem diretamente diante de ti. Ponderá a vereda de teus pés e todos os teus caminhos sejam bem ordenados. Não declines nem para a direita nem para a esquerda. Retira o teu pé do mal. Aleluia. Que essa palavra possa falar com vocês nesse dia. Provérbios 3 e 4. Amém? Deus, obrigado por mais uma vez termos a oportunidade de ler a tua palavra. Que essa palavra, Deus, que ela é rica, que ela é eficaz, possa entrar na nossa mente, possa entrar no nosso coração e guardar a nossa vida para não pecar contra ti. Possa nos fortalecer. E assim eu te peço, Pai, abençoa os meus amigos que estão ao vivo aqui na live junto comigo, a todos aqueles que passaram, abençoa o lar de cada um, abençoa a minha vida, minha família, guarda a minha casa e que nós possamos, ó Pai, continuar confiando no Senhor, desde agora e para todos sempre, de acordo com a tua palavra. Amém, amém e amém. Deus abençoe vocês. Espero vocês amanhã, 10 horas, 10h15, estamos aqui de novo. Um abraço. Valeu, Evandro. Valeu, Marcos. Deus abençoe vocês.